Pronto, já estamos aqui gravando. Então eu vou agora, nesse momento, eu vou falar aqui com o pessoal do canal e, e aí o senhor toma a palavra, é sua. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui num momento muito especial. Não estou aparecendo só na tela, mas estou aparecendo aqui com o professor Wilson Toshiro Nakamura, que é a sumidade na área de finanças, na área administração, finanças e, por que não, contabilidade. Professor Wilson, bastante conhecido em nossa área, muito me inspirou para que hoje eu estivesse na condução desse processo de sala de aula, de ensino, na área de contabilidade. E quem não conhece, quem nunca leu alguma obra do professor Wilson, quem nunca ouviu falar do professor Wilson, então não tem como. Quem está na academia já ouviu falar e hoje ele concede o prazer de estar aqui conosco para conversar um pouco justamente sobre esse processo de ensino, de aprendizagem, dessa construção do conhecimento em sala de aula. Ele me deu o prazer, a honra de estar aqui dividindo um pouco do seu tempo, do seu valioso tempo com a gente. Então, queria que o professor seja muito bem-vindo, professor. Queria que agora o senhor pudesse, já de imediato, pudesse nos dar a honra das suas palavras de abertura desse vídeo que nós vamos estar fazendo. Primeiro modelo, primeira modalidade que a gente está construindo agora, gravando via Skype. Então, o senhor está inaugurando aqui no canal uma nova modalidade de vídeo. Então, professor, fique à vontade, a palavra é sua. Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas os seus seguidores vão assistir esse vídeo, Uhum. mas eu queria saudar a Vontade. todos, saudar em especial o próprio Davi, uma pessoa que eu conheci já faz alguns anos, alguns poucos anos, mas foi suficiente para admirá-lo, para gostar muito do Davi. Acompanho o trabalho que ele vem fazendo na área acadêmica, sempre foi um estudante extremamente exemplar e criou esse canal do YouTube que eu acompanho dentro do possível, né? A vida é muito corrida, mas eu acompanho dentro do possível o canal dele que se chama Contabilmente Falando, né? Eu sou inscrito lá, né? Desde o começo, praticamente, eu sou inscrito lá do canal. E sempre que eu posso, eu assisto o Davi, porque é muito gratificante ver uma pessoa tão bem intencionada, uma pessoa de tão bom caráter como o Davi, tentando ajudar os outros, essa que é a verdade, né? Através das suas ideias, através dos seus pensamentos, através dos seus conhecimentos. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui agora com você, tá? Eu estou aqui de São Paulo, talvez dê para ver aqui de trás um pouquinho aí da minha biblioteca. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, né? Desde jovem, né, até hoje, eu sempre gostei muito de estudar. Não é por acaso que eu acabei acumulando uma coleção de livros, uma biblioteca bastante grande. Hoje eu tenho cerca de 6.000 exemplares na minha biblioteca. Então é uma das coisas que eu tenho mais carinho, mais orgulho, né? E até eu vou falar aqui publicamente que eu convido o Davi para a próxima vez que ele estiver em São Paulo, quero que ele venha Professor, conhecer a minha biblioteca. agradeço, professor, é uma honra. Certamente, se Deus quiser, estarei visitando em breve. Só esclarecer que a minha biblioteca, como eu sou da área aí de ciências sociais aplicadas, a minha biblioteca é principalmente na área de finanças, que é a minha principal área, mas também eu tenho muitos livros e journals de contabilidade, na área de gestão de uma forma geral, né? Um pouquinho de direito também, muita coisa de economia, muita coisa de econometria, métodos quantitativos. Uhum. Então, é uma biblioteca bem legal de ser conhecida, né? E queria aproveitar justamente essa minha apresentação para falar um pouco desse meu xodó, que é a biblioteca. Esse portfólio tão cheio de conhecimento. Então, professor, na verdade, sua biblioteca é uma inspiração para todos nós. Na verdade, todos, quando a gente observa esse ativo, né, tão valoroso, de tanto valor agregado que o senhor construiu, nos motiva a ter também, né, só com sentimentos bons, nos motiva a ter também, a construir também, porque
construir tanto no, no aspecto físico, é muito bom para mim, assim, poder, estou precisando de alguma informação a respeito de determinado conteúdo, saber, muito confortável, saber que tem ali um livro que eu posso ir ali, eu posso acessar e ele vai me trazer informação, como também lendo, guardando na mente e produzindo ainda mais conhecimento em cima daquele que se adquire, né? Então, realmente, essa sua biblioteca, ela é uma inspiração para todos nós, viu? O Senhor é uma marca do Senhor, essa biblioteca. Professor, então, aproveitando toda essa apresentação, que eu agradeço desde já pelas palavras, muito, muito enobrece, é uma honra muito grande, realmente eu não mereço, eu agradeço bastante por essas palavras. E aí eu queria já fazer, né, hoje o professor vai conversar com a gente sobre, já que ele falou, né, concluiu as suas palavras em biblioteca, no aspecto biblioteca, biblioteca é sinônimo de conhecimento, e a gente vai levar esse conhecimento para a sala de aula, para o aspecto de sala de aula. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da construção do conhecimento, sobre esse elemento, construção do conhecimento dentro da sala de aula. E eu queria fazer uma seguinte pergunta ao senhor, nós queríamos muito ouvir do senhor, qual a sua visão a respeito disso, né? Então, primeira pergunta, queríamos atentamente ouvir o que o senhor tem a falar, seria o seguinte, a respeito do seguinte: considerando, professor, que o processo ensino-aprendizagem conta com a interação entre professor e aluno, como deve ser a relação professor-aluno nesse processo? Até que ponto o senhor acha, o senhor concorda, como o senhor vê? Até que ponto essa interação contribui, a interação professor-aluno, ela contribui para a melhoria do processo ensino-aprendizagem? Muito bom, Davi. Começamos bem, com uma excelente pergunta. Não sei se eu vou procura aí para dar uma boa resposta, mas, bom, em primeiro lugar, eu queria manifestar que eu sou professor, eu trabalho na profissão de professor estou caminhando para 30 anos, né, quase 30 anos que eu estou trabalhando em sala de aula, de maneira ininterrupta, né? Vale lembrar, inclusive, que as primeiras aulas que eu dei foi logo depois de formado, quando eu tinha 21 anos. Eu fui contratado por uma escola técnica, para dar aulas justamente de economia e administração. Então, com 21 anos, eu comecei a dar aula. Naquela época já ficou bem sinalizado para mim e até para as pessoas que me conheciam o grande interesse que eu teria pela área acadêmica, em especial pela área de educação e de ensino. Bom, mas tentando responder mais diretamente a sua pergunta, eu te diria o seguinte, Davi, hoje nós estamos na era, né, da educação à distância, muito se fala da educação à distância, ela vem crescendo, né, conforme todas as estatísticas que vêm sendo mostradas, né, pelo próprio Ministério da Educação e pelas consultorias aí da área, mas eu não tenho nada contra o ensino à distância, pelo contrário, eu acho que a tecnologia está aí para nos servir, né, e no campo educacional a tecnologia vai nos servir principalmente viabilizando cada vez mais melhores cursos oferecidos à distância. Mas, na verdade, eu valorizo ainda muito o ensino presencial. Eu acho que o ensino presencial é um ensino que talvez... não sei se algum dia o ensino à distância vai conseguir ser mais eficiente, mais eficaz no processo de aprendizado do que o ensino presencial, né? E justamente por que o ensino presencial ele é tão importante, na minha opinião, tão eficiente? Porque justamente eu acho que essa relação dos professores com os alunos, essa relação pessoal, tete a tete, olho no olho, é alguma coisa fundamental para que o aprendizado ocorra da melhor maneira possível, né? Eu acho que o professor ele não cumpre apenas o papel de mecanicamente transmitir conhecimentos. O professor, ele, na minha visão, ele exerce um papel de inspirador. O professor ele tem que ser uma pessoa
que tem essa capacidade de inspirar os seus alunos, no caso. O professor ele tem um papel muito importante de motivação, um papel muito grande de orientação. Então, e tudo isso daí somente é feito quando o professor está em sala de aula, próximo dos seus alunos, né, conversando em geral com os seus alunos durante a aula, mas também nos intervalos, né, antes e depois da aula, sempre se disponibilizando a conversar com os alunos que querem tratar mais diferentes assuntos. Então, é esse o professor que eu idealizo, o professor que realmente está sempre disposto a conversar com seus alunos, né, sempre disposto a orientá-los. Eu, como professor, eu sempre digo para os meus alunos, vocês estão estudando aqui para tentar construir uma carreira, né? Verdade. E eu construí a minha. Já passei por muitas situações, por muitas experiências, né? Então, o meu papel aqui com vocês, além de ensinar algumas matérias, o meu papel aqui também é de tentar orientá-los, né, na futura carreira que vocês venham a ter. Né? Afinal de contas, um profissional do mercado, ele não se vale só do conhecimento, ele se vale de muitas outras qualificações. Verdade. Então, é por isso que eu tento sempre passar para os meus alunos essa mensagem. Então é isso, eu não sei se eu respondi a contento aquilo que você perguntou. Se não, por favor, me peça aí para... Com certeza. O senhor com certeza respondeu e foi bem além daquilo que nós imaginávamos, né, a respeito desse processo de interação e de tudo aquilo que o senhor falou. Acredito que cada um de nós, como os alunos, né, aqui na rede, somos alunos na rede, não deixamos de ser, cada um ouve as suas palavras, interpreta e guarda de acordo com a sua perspectiva aquilo que o senhor tem falado, e nesse contexto eu guardo dentre essas palavras que o senhor falou, uma delas, a que eu guardo é a questão da orientação, né? O aspecto da orientação de um professor, ele transmite, quando o senhor nos fala que o senhor orienta e que já construiu uma carreira, então ao orientar alguém que busca construir uma carreira, o senhor está transmitindo as experiências que o senhor já passou e que possivelmente nós vamos passar, coisas que o senhor já passou, que o senhor já venceu, etapas que o senhor já conquistou e que nós vamos vivenciar essas etapas, e que o senhor está nos dando elementos, experiência, está nos mostrando como é que nós podemos vencê-las também, quando elas vierem na construção da nossa carreira. Então, é como se o professor, dentro dessas suas palavras, mostrar, antecipar situações que vamos vivenciar em nossas vidas e que o Senhor já nos prepara para enfrentá-las. Então, nós agradecemos pela inspiração em suas palavras, por nos inspirar tanto. Deixa eu complementar, se você me Sim, permite. professor, fique à vontade. Deixa eu complementar com mais uma ideia que eu acho muito importante. Eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente para os alunos em geral, mas particularmente para os alunos de graduação, que o processo de aprendizado não ocorre apenas em sala de aula, né? Isso, concordo. Isso, claro, né, isso é meio que óbvio, mas às vezes é bom deixar isso mais claro ainda para os alunos, que o processo de aprendizado não ocorre apenas em sala de aula, muito pelo contrário. O aprendizado ele deve ser feito principalmente de maneira solitária, estudando por conta própria, né? Verdade. Eu sempre valorizei o estudo pessoal, né? Então, o aluno que quer realmente ter um bom aproveitamento, um bom processo de aprendizado, ele tem que assistir às aulas com o máximo de atenção possível, ele tem que ir preparado para as aulas de preferência, mas, sobretudo, ele tem que estudar as matérias por conta própria. Isso é fundamental. Mesmo que os professores não cobrem isso dele, ele tem que tomar essa iniciativa de diariamente, semanalmente, o ano todo, estudar por conta própria. Isso é o que eu fiz na minha vida. Ninguém me deu muita orientação nesse sentido, mas talvez dominou, e sempre me conscientizei que eu tinha que estudar por conta própria para aprender tudo aquilo que eu gostaria. E devo te confessar que
não me arrependo, que no meu Não, caso, certo, e até por ter dado certo comigo, eu tento passar sempre essa orientação para os meus alunos. entendi, professor. É o autodirecionamento, né? Aquele o aluno ter o autodirecionamento de buscar, de conscientizar-se e entender que nem tudo aquilo, nem tudo que ele deve fazer vai ser falado que deve ser feito, né? Ele perceber. Pessoal, dando continuidade, aí agora entrando mais um pouco, né, na sala de aula, agora saímos do aspecto relação professor, interação professor e aluno, e entramos na própria modalidade da aplicação de uma aula. Aí queremos muito ouvir do senhor o seguinte: a respeito de técnicas de sala de aula, existe uma melhor técnica? O senhor acha que existe uma melhor técnica para tornar o processo de ensino-aprendizagem eficaz? O que é que o senhor acha? Bom, eu não sou nenhum grande especialista em metodologias de ensino, em técnicas de aula, de ensino. Bom, mas eu, baseado na minha experiência, o que eu posso te dizer é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, existem diferentes matérias, diferentes disciplinas que são oferecidas num curso qualquer, né? E cada disciplina vai exigir, talvez, técnicas diferentes, uma dinâmica diferente, um comportamento diferente do professor, eventualmente. Então, mais nada, isso é o que eu te diria, né? Cada matéria tem que ser dada, né, com técnicas diferentes, né? Se for a técnica, tem que haver as devidas adaptações, né? Agora, o que eu te diria é o seguinte: uma coisa que até vale a pena de ser dita, porque é alguma coisa que tem sido colocada em xeque aí no mercado, no mundo acadêmico, no mercado, que é essa coisa da aula expositiva, né? Sim. Muita gente fala, a aula expositiva ela não faz mais sentido, o aluno não tem mais interesse em ouvir o professor e por aí vai. O aluno não retém aquilo que o professor fala. Eu não sei se eu estou errado ou não, mas eu ainda defendo a ideia, o pensamento, de que a aula expositiva ela é a melhor técnica de, Uhum. de ensino que possa ser aplicado por um professor que tenha muito conhecimento para ser passado, né? Entendo. Então, eu acho que a aula expositiva ela deve prevalecer, ela deve predominar de uma forma geral, né, nos modelos aí educacionais das faculdades. Logicamente que a aula não pode ser apenas expositiva. O professor ele tem que ter a sensibilidade de mesclar diferentes situações na sala de aula, de tal maneira que o aluno não fique entediado, né? Um professor que fique falando lá, nem escreva no quadro, eventualmente nem mostre lá slides de um PowerPoint, fique falando por uma hora, logicamente que o aluno vai ficar cansado, o aluno vai começar a ficar com sono e assim por diante. A não ser que seja um showman, né? Em É geral, verdade, professor. são showmans, né? E até é bom que não sejam mesmo. Então, eu te diria isso, que ainda a melhor técnica de ensino, para mim, na minha modesta opinião, é o ensino baseado em aula expositiva, mas eu acho que tem que ser cobrado dos alunos que eles se preparem previamente para as aulas, para eles poderem participar mais ativamente, né, da aula, fazendo Sim. perguntas, fazendo contribuições, fazendo questionamentos, né? Então, é isso que eu te diria antes de mais nada. Agora, não é importante que na sala de aula sejam discutidos estudos de caso, não é importante que nas aulas sejam colocadas situações em que o aluno tem que resolver problemas e assim por diante? Com certeza, sim, né? Tudo isso daí faz parte também, com certeza, do processo de aprendizagem, principalmente em cursos aí de finanças, de contabilidade, para não falar de outros cursos, de outras disciplinas, né? Então eu acho que a boa técnica de aula está baseada em aula expositiva, está baseada numa participação rica dos alunos, generalizada dos alunos, está baseada também em um professor ter a capacidade
sempre de fazer a ligação da teoria com a prática, Sim. né? Aliás, é muito importante que o aluno ele se interesse pelas teorias, porque, afinal de contas, o conhecimento mais precioso que pode ser adquirido nas universidades é o conhecimento acadêmico, o conhecimento conceitual, teórico, né? Uhum. Então, os professores têm que conscientizar os alunos de alguma maneira o quanto que são importantes as teorias, né? Essas teorias que às vezes o aluno fica estudando elas, fica pensando, mas isso daí não vai ser aplicado na prática. Esse é um Uhum. grande engano, né? Porque as teorias, de uma forma geral, elas acabam sendo, sim, aplicadas na prática, mesmo, às vezes, sem que o aluno saiba, né? As teorias, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, ela te ajuda a formar um raciocínio, ela te Exato. ajuda a ter um pensamento mais lógico, né? Então, enfim, sem querer me estender demais nessa resposta, eu te diria que a técnica, o modelo mais eficaz de ensino em sala de aula ainda é o tradicional, mas logicamente o professor sabendo utilizar-se das tecnologias que hoje estão disponíveis. Ok, professor, nós agradecemos. Foi uma aula. Sua resposta foi uma aula para a gente. E acredito que aquilo que o senhor falou é o equilíbrio, né? Ter o equilíbrio de nem utilizar-se demais de uma determinada maneira de se transmitir o conteúdo, nem menos de outra, né? Mas de uma maneira equilibrada para que torne o processo, para esse processo tenha resultados eficazes, né? E falando, professor, de resultados eficazes, eu queria fazer uma outra pergunta ao senhor. A gente sempre pergunta, né? Tá falando, diz, mas fulano é um bom professor, fulano é um bom professor, fulano já não é tão bom professor assim. Aí eu achei interessante trazer essa pergunta para ouvir o senhor sobre o que é que o senhor acha, o que é que o senhor considera ser um bom professor. O que é que o senhor acha? Como se tornar um bom professor? O que eu posso fazer, né? Como eu estou concluindo meu curso, eu estou concluindo o curso do doutorado, e aí almejo um concurso, almejo retornar a uma universidade. E o que é que o senhor acha? Existe uma receita para me tornar um bom professor? O que seria ser um bom professor? E o que é que eu faço para me tornar um? Bom, Davi, nós somos professores em diferentes situações, né? Somos professores numa aula de graduação, somos professores uma aula de MBA, né? Como se fala aí muitas vezes, um Uhum, curso de especialização. Somos professores às vezes a convite de uma empresa, né? Para ensinar alguma coisa para os seus funcionários. Somos professores nos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, né? Enfim, o professor ele dá aula em diferentes circunstâncias, em diferentes situações, né? Eu acho que você está me perguntando principalmente como ser um bom professor nos cursos de graduação, imagino eu. Sim ou não? isso. Vamos, isso, nesse momento, nessa atuação. Porque é diferente, né? Tá certo? Ser É, professor na graduação é diferente de ser um professor na pós-graduação, né? isso. Os papéis se modificam um pouco, essa que é Se a verdade. modifica, se Mas modifica. falando refletindo um pouco sobre ser professor, ser um bom professor nos cursos de graduação, bom, o que eu te diria, né? Em primeiro lugar, eu acho muito importante que o professor ele consiga adquirir uma empatia com seus alunos. Uhum. O professor ele não pode ignorar isso, né? Que ele vai ter que estabelecer uma boa ligação, né? Uma boa ligação, como é que eu poderia dizer, de ordem pessoal com seus alunos, né? Uhum. Confiar no professor. Confiar não somente do ponto de vista de que ele conhece muito do assunto, mas confiar enquanto pessoa. Eu acho isso muito importante, né? Aham. Então, o professor ele tem que, de alguma forma, trabalhar nesse sentido, né? Ele tem, de uma maneira natural, de uma maneira não forçada, ele tem que tentar transmitir essa confiança para os seus alunos, né?
para que os alunos adquiram empatia com ele, né? Tá certo? Não precisa ser simpatia, pode ser apenas empatia, tá certo? E depois o professor, ele tem que procurar, o professor não tem que ser aquele, como é que eu diria, aquele cara legal, né, tá certo? Que vai tomar um lanche com os alunos depois da aula. Acho que não precisa chegar a esse ponto necessariamente. Mas o professor tem que ser uma pessoa que os alunos gostem dele, isso é bom, né? É bom que os alunos gostem do professor, né? É, então, o professor também tem que trabalhar um pouco essa coisa de cativar os alunos, né? O professor ele não pode ser somente sério o tempo todo, ele pode brincar de vez em quando com os alunos, né? Então, tudo isso daí faz parte, né, dessa conquista dos alunos. O professor tem que conquistar os alunos, né? E vale o contrário também. Os alunos têm que conquistar os professores, né? Eu costumo dizer às vezes para os meus alunos o seguinte: olha, você, não em relação a mim, mas em relação aos professores de uma forma geral, né? Vocês têm que motivar o professor, porque o professor motivado, ele vai dar uma aula melhor, ele vai preparar melhor a aula, tá certo? Ele vai se envolver, vai, enfim, querer, né, Aham. ter uma relação, né, mais forte com os alunos, né? Então, tudo isso daí, acho que faz parte dessa coisa de se tornar um bom professor para os alunos. Logicamente, eu não vou nem falar muito da questão do professor dominar o assunto que ele vai ministrar para os alunos, né? Isso acho que é uma coisa absolutamente é, fundamental, né? O professor ele tem que ter um domínio sobre o assunto, ele tem que demonstrar autoridade em relação ao assunto perante os alunos têm que confiar que aquilo que ele está ensinando realmente é a coisa correta, é a coisa precisa, é a coisa completa, tá certo? Então, até queria dizer uma coisa para você, Davi, para os seus Sim? seguidores. Eu Uhum. acho muito importante que os professores se preparem para ter muito mais conhecimento do que eles vão ensinar, tá certo? Quando o professor ensina apenas aquilo que ele conhece, talvez ele cumpra com o protocolo daquela aula, mas Uhum. na verdade não é o suficiente, né, para você realmente ser um grande professor para aqueles alunos. Então você tem que sempre ter muito mais conhecimento do que você vai ensinar. E ter essa capacidade, né, de selecionar tudo aquilo que você conhece, né, selecionar e transmitir esses conhecimentos da melhor maneira possível, né, certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu poderia falar para você. Bom, eu acho que o professor ele tem que ser disciplinado, se ele quer exigir disciplina dos alunos, ele tem que chegar no horário, né? Eu acho que uma norma para qualquer professor é chegar sempre 5, 10 minutos ou até 15 minutos antes da aula começar. Ele não tem que ter pressa para acabar a aula, né? Mesmo que os alunos tenham, ele não tem que ter pressa para acabar as aulas. Outra coisa muito importante é o professor ele não usar o celular em sala de aula. Eu até acho, né, que os alunos não deveriam usar celular em sala de aula, a não ser em situações especiais, né, combinando previamente com o professor, mas em geral o uso do celular é prejudicial para a boa produtividade, né, de uma aula. Então o professor também tem que dar exemplo em relação a isso, né? Deixar o seu celular desligado, em hipótese alguma atender o celular, porque já tem situações em que o professor está com o celular e vai atender, né? Pede licença para os alunos e vai atender o celular. Isso eu acho que não é, não digo que não é que é inadmissível, eu diria que não é recomendável, tá certo? E eu acho que é isso. Não sei se eu dei uma boa resposta para você, mas é o que eu teria a te falar. Solucionamos de uma excelente resposta. Isso foi em todas as áreas que nós, professores, tínhamos que nos reger. A respeito desde a disciplina, né? A respeito de chegar no horário, a respeito do uso do celular em sala de aula,
até a necessidade daquele professor ter a capacidade de encantar os alunos e despertar neles o interesse por ver a teoria, por aplicar a teoria, porque em sala de aula a gente percebe muitas vezes que há um mal, não um mau entendimento, mas por parte dos alunos, a teoria ela é entendida de uma maneira diferente daquilo que ela realmente é. Então, ao senhor chamar a atenção para a aplicação da teoria em sala de aula por meio da empatia, por meio de estabelecer um relacionamento de confiança por parte dos alunos com o professor e também do professor por parte dos alunos, então aí a gente percebe que o relacionamento interpessoal ele facilita muito daquilo que pode ser uma dificuldade, pode ser entendido como uma dificuldade em sala de aula. Então, nós agradecemos. Nós estamos tendo uma aula aqui, na verdade, uma aula com o senhor. Professor, Davi, só quer falar algo mais? queria só complementar uma coisa, dizendo o seguinte para você e para os seus seguidores. Às vezes um professor termina de dar uma aula e ele tem um sentimento, ele até comenta eventualmente com seus colegas, nossa, a aula que eu dei hoje foi muito boa, alguma coisa assim, né? Só que esse não é esse não é uma, digamos assim, um bom critério para você saber se a aula realmente foi boa ou não, né? A aula boa é aquela que o aluno realmente absorveu a matéria. A aula boa é aquela em que o aluno realmente entendeu o assunto, né? O assunto, a matéria que foi dada, o conteúdo. Porque às vezes o professor ele acha que deu uma boa aula e deu realmente, mas os alunos não absorveram aquele assunto. Por alguma razão, aquele assunto não foi absorvido pelos alunos. Se tivesse uma prova na aula seguinte, os alunos tirariam uma nota muito baixa, né? Então essa é uma outra reflexão que os professores têm que fazer. O que é uma boa aula? É a aula que nos meus critérios, foi bem dada, ou é a aula que, digamos assim, realmente o aluno acabou aprendendo aquela matéria, né? Tá certo? Então, é isso que eu queria também dizer para você. Ok, professor, muito obrigado. Nós agradecemos e, inclusive, o senhor já abriu as portas para a quarta e última pergunta da gente, porque essa boa aula, ela é medida pelo bom desempenho do aluno em relação ao que foi ministrado, né? E aí eu queria também saber do senhor, já que falamos de o que seria um bom professor, eu queria saber do senhor o seguinte: o que seria o bom desempenho do aluno? É o que o estudante, aí agora a gente transfere agora para os meninos que estão acompanhando aqui, né, dar uma orientação a eles, em falar alguma coisa a respeito de o que o estudante, o que é que o senhor acha? O que o estudante deve fazer para alcançar esse bom desempenho? O que é que o senhor acha? Bom, eu já falei algumas coisas antes, falei da importância Verdade. dos estudos depois da aula, falei da importância do aluno se preparar para cada aula, né? Isso. De uma forma geral, os professores eles indicam, né, os capítulos dos livros que vão cair, que vão ser discutidos naquela aula, né? Então o aluno sabe exatamente do que vai ser tratado, né? Mas o que eu te diria, Davi, é o seguinte: em primeiro lugar, o bom aluno ele tem que estar preocupado não estudar para a prova. Esse é um problema, Verdade. né? É um problema que talvez exista há 500 anos aqui no Brasil, né? Os alunos estudam para ir bem na prova, para passar de ano, né? Essa cultura de estudar para passar de ano é uma cultura, infelizmente, que não é correta, né? Não é produtiva, né? O aluno ele deveria estudar para a vida, né? O aluno deveria estudar para se tornar um excelente profissional no futuro. Verdade, professor. O que leva, eventualmente, bons alunos, excelentes alunos, a estudar além daquilo que o professor discutiu em sala de aula, né? Alunos que fazem isso são alunos que, logicamente, vão ter aí um futuro mais promissor, né? Tá certo? Então, antes de mais nada, eu te falaria isso. O aluno teria que se conscientizar de que ele tem que estudar não para a prova, estudar para o seu conhecimento, conhecimento para a vida, conhecimento para a sua profissão, para a sua carreira, né? Outra coisa que é muito importante é a postura do aluno em sala de aula, né? Eu falei que o professor não deve chegar atrasado, né, para dar as suas aulas, mas isso vale para os alunos também, né?
O aluno ele tem que adquirir essa disciplina, essa consciência de que a aula é uma coisa muito importante, né? Em que pese, né, muitas vezes as aulas estarem um pouco desmoralizadas, né? Mas o fato é que as aulas ainda são coisas muito importantes, né, na sociedade. Então o aluno tem que procurar ser pontual, né? Chegar na aula pontualmente e assistir a aula com o máximo de atenção possível. Né? Mesmo que ele queira sentar lá no fundo da sala, não tem problema nenhum, mas que ele preste atenção na aula, né, da melhor maneira possível. Né? Que o aluno não fique lá distraído, não fique vendo celular, não fique pensando o que ele vai fazer à tarde ou à noite, né, ou no dia seguinte. O aluno ele tem que procurar ser um aluno participativo, né? Isso faz parte também digamos assim, das características de um bom aluno. O bom aluno ele é participativo, não para aparecer perante seus colegas. Ele é participativo porque ele sabe que isso faz parte do seu próprio processo de aprendizado e faz parte também da contribuição dele para que a aula seja boa, né? Então isso também caracteriza um bom aluno, né? Mas principalmente o bom aluno é aquele que estuda, né? Que chega em casa, se não for no mesmo dia, no dia seguinte, ele pega o livro, ele estuda, ele pega os apontamentos, né, da aula, estuda, revisa, né, tira as dúvidas com o próprio professor, ou tira as dúvidas com o livro, as dúvidas com algum colega. Então, esse é o bom aluno, o aluno que está sempre atualizado em relação à matéria que está sendo dada ao longo do semestre, ao longo do ano. Né? Ele está sempre estudando. Chega a época de prova, ele está absolutamente tranquilo. Né? Praticamente ele não tem que estudar para a prova. Né? Talvez refrescar algumas ideias, algumas fórmulas, né, que podem cair na prova, mas no geral ele já está preparado para a prova, porque ele vem estudando dia a dia, semana a semana, e a prova acaba sendo um mero detalhe. Né? Então é isso. Então eu fico muito contente, né, quando alguns alunos chegam para mim no início do semestre, ou no meio, ou no final, e me pedem indicações de livros, né? Que livro que eu poderia ler para aprender mais sobre o mercado de ações? Que livro que eu poderia ler para entender mais sobre custos, né? Sobre contabilidade de custos? Que livro que eu poderia ler para aprender mais sobre orçamento, que eu ouvi falar que é uma coisa importante nas empresas? Então, eu acho muito legal, muito importante até que os alunos se preocupem em ler livros, né? Em estudar os livros. Eu até acho que, até já escrevi isso no Facebook uma vez, que os alunos de graduação deveriam colocar como meta ler pelo menos, em 12 livros por ano. Incluindo aí, logicamente, os livros que os professores indicam. Né? No mínimo, né? 12 livros é o mínimo. Né? Se possível, 24 livros, o dobro. Né? Mas isso deveria estar na meta fundamental de um aluno de graduação, se ele realmente quer aproveitar como se deve a sua graduação para receber a formação que lhe é devida. Enfim, eu acho que é isso que eu te falaria, até para não cansar demais aí você. De jeito nenhum, professor. Eu agradeço bastante. Inclusive, quando o senhor toca no ponto, existem tantas similaridades, eu percebo, dentro dessa sua fala, o senhor nos evidenciou certas similaridades, tanto por parte das responsabilidades que um professor deve ter na condução do processo ensino-aprendizagem, como também do aluno como figura do receptor, né, da informação que é transmitida pelo professor. Como o professor deve ser disciplinado, o aluno também deve ser disciplinado no aspecto da chegada na hora certa da sala de aula, da questão da pressa para se terminar uma aula, do uso do celular ou de outras distrações, tanto para quem leciona a aula, para quem está ministrando a aula, como evitar, né, a distração, tanto pelo lado de quem ministra a aula, como pelo lado de quem está ali recebendo aquela informação. Então a gente percebe que não é tão distante a figura do professor e a figura do aluno em relação ao que eu devo desempenhar para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Eu tive essa impressão quando o senhor agora concluiu nessa última fala. Então,
é interessante a gente, então, se tanto o professor é interessante a ele ter o equilíbrio em relação a tantos aspectos dentro do processo de ensino e aprendizagem, também é necessário ao estudante ter esse equilíbrio para que tudo flua bem. Não é isso, professor? Exatamente. Bom, Eu agradeço bastante. é bom Sim, dizer que essas considerações que eu fiz estão voltadas principalmente para o aluno de graduação, o estudante de isso. graduação. Até porque para o estudante de mestrado e doutorado, outras coisas eu poderia estar dizendo para você. Né? Claro, professor, A gente claro. pode até, É, a gente pode até conversar numa outra oportunidade para discutir justamente, né, a vida do mestrando, a vida do do doutorando. doutorando. Sim, professor, com certeza. Já agradeço, já vamos deixar agendado aí o tema da nosso próximo bate-papo, né? Vamos deixar agendado o tema do nosso próximo bate-papo, que seriam aí os anseios de um mestrando e um doutorando, né? Os anseios como estudante, como pesquisador, né? Porque aí entra já a figura da pesquisa, a figura muito forte, o papel do estudante como agora, como um pesquisador, na construção de ideias, e a gente pode conversar aí, já vamos deixar o gostinho para os próximos vídeos. Pessoal, então, eu queria agradecer bastante mais uma vez pela tão nobre conversa. De fato, eu aprendi bastante aqui, eu estava só me alimentando do que o senhor estava falando, eu refletindo aqui, eu estava refletindo e fazendo uma autoanálise também em relação a eu tanto, porque no atual momento eu estou desempenhando os dois papéis, né? Tanto como professor como estudante. Na verdade, estudante propriamente dito, porque o professor ele não termina nunca de ser estudante, né, professor? A gente está sempre ali aprendendo, sempre temos alguma coisa para aprender, sempre temos que estar nos autodirecionando a um novo tema, uma nova pesquisa que surge, um novo artigo que é publicado, que traz uma outra ideia, uma outra aplicação da teoria. Então a gente tem que estar sempre buscando conhecimento mesmo, tem que estar sempre se autodirecionando a buscar conhecimento. Eu agradeço bastante por ter aberto tanto a nossa mente por meio das suas palavras, professor. Muito obrigado, viu? Agradeço em nome de todos os que vão assistir o nosso vídeo. Eu que agradeço, Davi, pela oportunidade, pela confiança, né, que você teve aí comigo. Espero que essa entrevista tenha sido minimamente útil, né, para os seus seguidores. E fico sempre à disposição de você. Você é uma pessoa querida, uma pessoa, gente boa demais. Obrigado. Então, sempre que você precisar de mim, eu estou sempre às ordens. Eu que agradeço, o senhor também é muito querido, pode ter certeza disso. O senhor é muito querido, muito, muito, é, é, como dizem, professor, o senhor é um professor top, como se diz aqui. Pessoal, então, muito obrigado. Esperamos nos encontrar em breve. Já vamos deixar aí os mestrandos e os doutorandos que também me seguem, alguns alunos da pós-graduação também me seguem. Vamos deixar eles já com a vontade. Acredito que eles já estejam aí. Virão me perguntar quando é que vai sair o nosso próximo vídeo. E aí nós entramos em contato novamente, né, professor? Tá bom, Davi. Conta comigo. Conta em Muito obrigado, então. Até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Tenha uma excelente noite e desejo sucesso bem mais, né, do que o Senhor já alcançou. Desejo que o Senhor continue inspirando, né, por longos e longos anos, tantos alunos mais, que tantos outros alunos que virão depois de nós possam ter essa alegria de aprender com o Senhor, como eu estou tendo essa alegria de aprender contigo. Tá bem? Tá bom, Davi. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Tchau, tchau.